Eu sou a presidente do Diretório Acadêmico de Ciências Biológicas e hoje a gente vai ter uma palestra em parceria com o Caio, que é mestrando da UESC, e a palestra é Biólogo na Ciência da Saúde. Pode ir, Caio. Pode falar? Pode. Deixa eu só fechar as coisas aqui, né, para não me atrapalhar. Então, gente, vocês estão me ouvindo direito aí, né? Isso aí. Hoje eu vim apresentar um pouco, na verdade, é mais uma conversa, né? Principalmente para as pessoas que fazem o curso de biologia e têm interesse em saber um pouco mais, né, sobre o futuro, né, as perspectivas profissionais. E a gente sabe que o biólogo, ele tem várias possibilidades, né, dentro do campo, dentro do laboratório, enfim, ele pode atuar em diversas áreas. E nessas áreas a gente tem a ciência da saúde, né, que é uma área, às vezes, um pouco conhecida, né, por a gente não saber um pouco como é que a gente atua de fato, né, como é que a gente chega a atuar na ciência da saúde. Então, espera aí que eu estou na aba errada. Então, a gente vai tratar aqui um pouco, né, do que é ciência da saúde, a atuação do biólogo, a formação e competências que a gente precisa alcançar para a gente ter na nossa profissão, a gente tem as oportunidades e o futuro, né, dessa área, que é muito importante para a gente que está iniciando, né, como biólogo, ou então até mesmo os estudantes, falar um pouco do nosso papel, né, no combate ao Covid-19, e a gente vai abrir no final para perguntas. Então, mas assim, o que é ciência da saúde? Ciência da saúde é um pouco, a gente, quando lê ciência da saúde, já sabe, né? Uma ciência que estuda a saúde. Então, eu tomei a liberdade de formar um conceito em relação à ciência da saúde, que é uma área do conhecimento ligada ao bem-estar da espécie humana, especificamente, tanto direta ou indiretamente. Eu vou trazer um foco mais aqui para o indiretamente, porque eu vou trabalhar bastante nisso, que vai abrir um pouco os olhares que antes possa ser que vocês não tenham visto nessa área. Então, assim, de acordo com a CAPES, né, a CAPES, ela organiza uma uma instituição, né, que faz avaliação nas áreas da ciência biológica, as humanas, nas exatas, e a CAPES, ela divide, né, a parte de biológica em colégio de ciências da vida. E dentro desse colégio de ciências da vida, nós temos a ciência da saúde. Eu não tô olhando o chat, viu, gente? Se alguém mandar mensagem aí, me avisa. Oi? Eu aviso. Beleza, beleza. Então, a gente tem a ciência da saúde, que é um grupo que está no Colégio de Ciências da Vida, e dentro de ciência da saúde, a gente tem algumas áreas do conhecimento, né, alguns cursos também, que ela engloba a educação física, a enfermagem, farmácia, medicina 1, 2 e 3. Dentro da medicina 1, 2 e 3, a gente tem a parte cirúrgica, a parte clínica. Eu chamei atenção para o 2 aqui, porque é onde a área que eu estou incluído, tipo, no meu mestrado, eu estou na área de medicina 2. Eu vou explicar mais na frente também, que é da área de neurociências. A gente tem a nutrição, a gente tem a odontologia e saúde coletiva. Esse grupo é o que trabalha diretamente, né? Essas áreas que trabalham diretamente com a saúde humana, né? E por que eu trouxe também indiretamente? Porque a gente precisa saber que nem tudo gira em torno, o foco, quando a gente vai estudar, é só ser humano. A gente tem outras áreas, principalmente a gente biólogo, que estuda a zoologia, micro, enfim. Então, eu trouxe para vocês aqui também, que faz parte no Colégio de Ciências da Vida, que é as Ciências Biológicas, né, que também é um grupo de classificação. E dentro das Ciências Biológicas, eu tenho Ciências Biológicas 2 e 3. Dentro das Ciências Biológicas 2 e 3, né, que é a classificação que a CAPES traz, eu tenho a Biofísica
bioquímica, farmacologia, fisiologia, imunologia, microbiologia e parasitologia. Essas áreas do conhecimento, elas trabalham indiretamente, né, porque elas não estão no grupo de ciência da saúde, porém, ela tem uma contribuição tão quanto importante do que aquelas que são específicas, né, que tem a enfermagem, a medicina. Então, a gente vê que, por exemplo, a microbiologia hoje, ela está sendo uma das áreas mais abordadas pelo fato do coronavírus. A gente trabalha com animais microscópicos, que nem o vírus. Então, a imunologia está sendo estudada, assim, muito, principalmente no desenvolvimento de vacinas, e elas estão nas ciências biológicas, por exemplo. Assim, ela trabalha uma área do conhecimento que, por mais que não esteja na ciência da saúde, ela está indiretamente contribuindo para o bem-estar e a saúde humana. Então, a gente sabe que, né, o biólogo, ele aprende um monte de coisa na graduação e durante toda a vida acadêmica, só um momento. Mas a gente, às vezes, chega lá, é tanto conteúdo que a gente quer, às vezes, abraçar o mundo, né? A gente, meu Deus, e agora, o que é que eu vou fazer? E a gente fica sem saber para onde ir, onde começar. E a gente fica com esse sentimento mesmo de, nossa, agora eu vou abraçar o mundo, tudo que estiver ligado ao meio ambiente eu tenho que saber, a genética eu tenho que saber também, mas não é bem assim, porque mesmo dentro da biologia a gente precisa tomar um rumo, uma direção. Então, assim, eu coletei essas informações, tanto a anterior, tanto agora, na CAPES e no Conselho Federal de Biologia, que traz que a gente pode trabalhar no meio ambiente, na biodiversidade. Eu vou trazer aqui as três grandes áreas, tá? Na biotecnologia e produção, onde a gente também pode atuar, né? E é uma lista imensa de opções. Eu vou deixar o link depois, quando for publicar no YouTube, né? Que essa palestra vai para o YouTube. Eu vou deixar lá para vocês todos os links sobre a atuação do biólogo e o que tiver a mais dentro desse slide eu vou trazer para vocês com os links. A gente trabalha na biotecnologia e produção, como eu falei, e na saúde, né, na ciência da saúde. Essas são as três grandes áreas de atuação. E dentro de cada uma delas, a gente tem algumas áreas específicas, né? Então, como a gente está tratando da saúde, especificamente, eu vou trazer a atuação, né, do biólogo na saúde. E eu tomei um susto quando eu vi a lista, porque são bastante áreas que a gente pode atuar. E às vezes a gente não sabe nem o que é. Que eu vou ser sincero que quando eu olhei, eu não sabia o que era e fiquei um pouco assustado, até que eu tive que procurar um pouco também para me... Que nem isso a gente sabe direito quando a gente é, se forma ou durante a graduação. Então aqui, olha, a gente pode atuar no aconselhamento genético, análises citogenéticas, isso aqui praticamente, essas análises também envolve outras áreas daqui, mas eles dividiram, né, para ser mais categóricos. E então, a gente também trabalha, né, análises citopatológicas, análises clínicas. Eu chamo atenção para isso, porque às vezes a gente acha que só o biomédico pode trabalhar. Isso também foi é uma discussão antiga sobre a atuação do biólogo na análises clínicas, porque rola daquilo, né? Ah, tá tomando meu espaço e a gente tem que ser exclusivo em relação a isso, mas foi uma discussão bastante, assim, delicada, porque para não é que invadir o espaço do outro, mas que os dois profissionais, tanto o biomédico quanto o biólogo, eles pudessem habitar na mesma área de atuação profissional. E tem também uma resolução onde permite, né,
que o biólogo trabalhe na análises clínicas. E eu estou também grifando aqui, para depois eu vou citar daqui para frente nos meus próximos slides eu vou fazer uma alusão a esses tópicos. A gente pode trabalhar na análise de histocompatibilidade, análise e diagnóstico biomoleculares, análise histopatológicas, análise bioensaios e testes em animais. Esses análises bioensaios e testes em animais, no meu caso, no meu mestrado, eu estou fazendo testes em animais, bioensaios. Então, quando eu finalizar o meu mestrado, eu estou habilitado a fazer bioensaios e testes em animais, né? Tenho que passar por todo, tenho que fazer minha carteirinha do conselho, né, regional, tenho que mostrar que eu sei fazer, então, é toda uma burocracia que daria outra palestra que eu falar para o Conselho Federal Regional aqui da Bahia fazer uma palestra para a gente sobre esses processos, né, porque às vezes a gente acha que é só botar lá no currículo, eu faço isso, não. Eu andei pesquisando e a gente precisa se afiliar ao conselho, os cachorros estão gritando aqui, se afiliar ao conselho, enfim, toda uma burocracia. A gente tem análise e processo de pesquisas. Banco de leite humano, eu não sabia que a gente podia atuar nisso, eu fiquei até surpreso. Órgãos e tecidos, não fiquei tão, mas... Sangue e hemoderivados, trabalhar no Hemoba, no banco de sangue, né? Eu acho que a gente só não está habilitado para fazer algumas técnicas, mas também, se você quiser se habilitar a fazer algumas técnicas, você tem que passar por outro processo de especialização, enfim, toda a burocracia. A gente também pode analisar e pesquisar em banco de sêmen, óvulos e embriões. Bioética, muito importante. É uma área do conhecimento, assim, né, que futuramente vai ser bastante explorada pelo fato de novas tecnologias, elas levantarem, né, questionamentos sobre a ética, né? Mas o real propósito de algumas pesquisas se valem a pena ou não ser feitas, né? Como o rapaz, né, oriental lá da China que, né, queria modificar geneticamente embriões e, enfim, isso aí está se discutindo, ele vai pagar uma multa, eu não estou lembrando direito como foi a situação, mas a bioética, tanto agora, tanto futuramente, vai dar o que falar, vai ser uma boa área. E dá trabalho, porque discutir ética não é fácil. A gente tem o controle de vetores e pragas, que, enfim, tá nítido aí a nossa atuação, que a gente tem capacidade, sim, de atuar nessa área, porque a gente, dentro da nossa graduação também, a gente trabalha com vetores, tanto os insetos, tanto também os mamíferos, né, que agora o coronavírus provavelmente tenha surgido do morcego, enfim. Desenvolvimento e produção e comercialização de materiais e equipamentos kit biológicos uma ótima área de atuação, porque, por exemplo, a Fiocruz, lá do Rio de Janeiro, em Biomanguinhos, ela, junto com a daqui da Bahia, elas produziram um kit de detectação se a pessoa tinha leptospirose. Era um dispositivozinho e você, né, botava uma amostra de sangue e ele fazia tinha uma reação química no dispositivo e ele dava se você testava positivo para leptospirose ou não. E isso é muito bacana quando se trata de saúde pública, né? A gestão de qualidade, tanto de laboratório ou alimento, enfim, isso também entra. Gestão de bancos de células material genético, perícia e biologia forense, quem quer ser o Sherlock Holmes da vida aí, ó, a gente também pode ser habilitado na perícia e biologia forense, né? Na reprodução humana assistida, fui buscar também isso, a gente não está habilitado a fazer a prática, né? Ir lá, retirar, fazer manipulação no ser humano.
Mas a partir do momento que ele vai para a bancada, a gente pode manusear, fazer o manejo disso. Saneamento, que todo mundo, né, praticamente alguns profissionais da área pode fazer. Na saúde pública, fiscalização sanitária, vigilância ambiental, que é muito importante, principalmente no controle de pragas, que, né, contribui aqui com o nosso outro tópico. Vigilância epidemiológica, isso é muito importante, inclusive aqui na Bahia teve alguns concursos, eu acho que foi em Porto Seguro, que abria vaga para biólogos, para vigilância epidemiológica, tanto para ir nas casas, para trabalhar no escritório, enfim. Vigilância sanitária, terapia gênica celular e treinamento de ensino na área de saúde. Enfim, cansativo para dedéu. Isso porque a gente, né, quem quiser depois ter uma palestra sobre as outras áreas vai demorar um pouco também. Mas a gente sabe que para a gente chegar, né, em qualquer profissão, a gente precisa de uma formação e ser competente, né, naquilo que a gente faz. Porque hoje a gente tem alguns funcionários, né, governamentais que nem da área da saúde são e estão lá como ministro. Isso é um pouco triste, né, porque a gente esperava um pouco mais. Mas, enfim, a gente precisa de pessoas realmente competentes, né? A gente necessita disso. Então, a gente começa com, nós biólogos, né, a graduação. Ou a gente entra lá pensando que vai ser, nossa, eu vou conhecer os bichos, vou pegar em bicho, vou aquela coisa toda, eu vou mexer em tudo que tenho direito. Enfim, né, eu acho que a graduação, ela vai abranger vários assuntos, vários. E vai haver, com certeza, assuntos que você não vai gostar. É uma fase que é generalista, mas te dá um conhecimento amplo de várias áreas, isso é importante. Por isso que, às vezes, eu digo que aproveitem, né? Por mais que vocês não gostem, aproveitem um pouquinho, alguma coisa sobre isso, porque no futuro, alguma coisa... o bom do biólogo é que ele tem uma visão diferente para o mundo. Então, assim, aproveita enquanto a gente tem algum contato com outras matérias, porque quanto mais a gente vai avançando em especializações, mestrado, doutorado, a gente vai ficando muito específico em algumas coisas, e a gente precisa também trazer o nosso lado generalista para analisar, né, um pouco o mundo. E aí, depois da graduação, a gente necessita, assim, eu digo necessita porque hoje em dia, quando a gente fala de... Não quando você vai trabalhar para você tem um negócio em relação a isso, mas quando você vai em busca de emprego, mas até mesmo quando você vai montar um negócio, você precisa de uma capacitação, você precisa de uma coisa a mais para te proporcionar, como é que eu posso falar? Te proporcionar ser bom naquilo que você faz, entendeu? Você precisa buscar conhecimento. E aí a gente, no meu caso, a gente vai para pós-graduação, né? Eu escolhi para pós-graduação, outras pessoas escolheram seguir em empresas, enfim. Tem vários caminhos dentro disso aí. E na pós-graduação, a gente tem o mestrado, doutorado, acadêmico ou profissional. O mestrado do doutorado acadêmico, ele te possibilita a atuar naquela lista de áreas que eu citei, só que ele demora um tempo também. Mestrado, 2, doutorado, 4 anos. Então, se você for fazer mestrado e doutorado, são 6 anos de dedicação para o projeto, enfim. Isso aí é o comum e a gente pode utilizar isso para se inserir em várias áreas. O profissional, ele é um pouco diferente, porque tem alguns mestrados profissionais em ciência da saúde que você fazendo mestrado, você não precisa necessariamente fazer um doutorado. Desculpa. Porque no mestrado profissional, ele já te habilita, tanto academicamente, e tanto como tecnicamente falando, ou seja, você tem mais matérias técnicas, tipo, mais matérias práticas, né? Porque no mestrado acadêmico, às vezes você fica focado
no seu projeto. E no profissional, como eu estava pesquisando, você tem contato com outras técnicas, não só voltada para a sua tese, enfim. Ele te dá um aporte melhor para você se lançar, principalmente quando você vai entrar em empresas. E, né, quem procura mestrado e doutorado vai encontrar nas PPGs, né, que são os programas de pós-graduação de cada universidade de sua escolha. Eu vou deixar disponível também no link, o link da Sucupira, onde vai mostrar todos os programas de pós-graduação do Brasil, e é super fácil de pesquisar. Eu vou deixar o link para você procurar onde tenha um curso que você goste. E a gente vai para especializações, né? As especializações, elas são um pouco diferentes, duram 2 anos, e ela também, como um mestrado profissional, ela tem a parte acadêmica, mas essas especializações, ela vai, por exemplo, especializações em análise clínica. Você vai fazer, toda a sua formação vai ser aquela formação prática, muita prática, tem a teórica, lógico, mas você vai ficar mais específico, né? Especialização ou cachorro. E você vai se tornar um expert, entre aspas, né? Porque demanda também tempo de trabalho, enfim. Naquilo. Então, você vai análises clínicas, você vai trabalhar com todas as técnicas, todos os modelos de análise, tanto de sangue. Então, um pouco dessa especialização, é uma parte da formação do biomédico, né? Por isso que gera tanta, como é que eu posso falar? Tanto rebuliço quando vai se discutir. Porque, por exemplo, poxa, eu como biomédico, eu passei 4 anos da minha vida estudando e o cara que fez biologia, ele faz 2 anos a mais e ele consegue fazer tudo isso, enfim, coisas a serem discutidas, mas isso já é bem resolvido, o problema está nos alunos mesmos que gostam de problematizar. Eu vou deixar aqui também algumas universidades, a UFBA, ela tem especializações, eu vou deixar o link depois, a UNB tem especializações em ai, meu Deus, que eu falei lá no começo, da parte de parte de genética. Deixa eu voltar aqui no slide. Aqui. Aconselhamento genético e essa parte de. Cadê? Aqui, ó. Análise de processo específico de sêmen, óvulos e embriões. A gente também pode fazer especializações para essa área, na UNB. Na USP também tem. Fiocruz tem, principalmente para a saúde pública, epidemiológicas, doenças tropicais. Instituto Butantan, o Instituto Butantan trabalha bastante com... Tem uma especialização de saúde pública também, voltada para ataques de cobra. Meu amigo Lau, depois vai me falar como é que funciona isso. Mas, enfim, a gente tem a Baiana, que é uma faculdade particular aqui da Bahia, que oferece a especialização de análises clínicas, né, paga. Na maioria das vezes, as especializações, elas são pagas. Você consegue entrar com pedido de bolsa também, mas na sua maioria são pagas. E a Faculdade Oswaldo Cruz também fornece especializações especializações em análises clínicas. Então, falando um pouco da minha formação, né, enquanto biólogo que atua na ciência da saúde, eu graduei na UESC, aqui na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ciência Biológica Bacharelado. Estou esperando minha formatura. Mas sou biólogo e durante a minha graduação eu fiquei um pouco perdido, porque justamente a gente, quando chega na faculdade, nós temos diversas matérias, são 4 anos trabalhando com matérias diferentes, né? Tanto zoologia, genética, botânica, ecologia, e a gente vai transitando, evolução, aquela coisa toda. E a gente fica um pouco perdido, mas,
em algum momento a gente consegue achar uma coisinha que nos chama mais atenção, alguma iniciação científica que você gostou, que você acha que aquilo vai ser importante para a sua carreira como biólogo. E aí eu quis buscar alguma coisa. A gente sabe que na graduação, ou então na sua universidade, ela não oferece tudo, né? Na UESC, por exemplo, ela tem um bom suporte para a área de genética e meio ambiente, ecologia. Ela tem um pouco da ciência da saúde, mas não está equiparada às outras áreas. Então acaba que a gente tem menos contato. Mas eu acho que isso não deve ser um fator limitante, sabe, para o estudante, para qualquer profissional. A gente tem que buscar. Eu sei que existem limitações de distância, é lá longe, limitação financeira. Eu entendo completamente, perfeitamente isso, porque eu sei é difícil você ir buscar alguma coisa longe, mas a gente tenta sempre fazer o possível para alcançar nossos objetivos, sempre tendo consciência da onde a gente pode chegar. E isso é importante de ser falado porque, no meu caso, eu não tive muito contato com a ciência da saúde durante a graduação. Então, eu fui buscar um pouco mais dessa área, né? E aí eu fui procurando na internet e achei curso de verão, né? Curso de verão e inverno, que são cursos que a gente passa férias estudando, né? Praticamente. E foi num curso de verão de fisiologia humana na USP que eu abri o olho assim, não, esse aqui que eu quero e aquilo tudo. E aí depois eu fiz outro de farmacologia na Unifesp. E esses dois cursos me trouxeram um pouco mais do que eu queria, né? Que era mexer com a espécie humana e a parte farmacológica também, que eu achava muito legal. Eu aprendi algumas coisas, algumas técnicas, né? Essa é uma foto minha fazendo uma cirurgia em um camundongo, uma cirurgia no cérebrozinho do camundongo. E isso é importante, porque esses conhecimentos durante a sua vida de graduação, elas podem te lançar, né, futuramente para o que você quer. Eu digo isso porque o biólogo em si, ele tem muita dificuldade de descobrir assim logo, o que é que eu quero. É difícil, né? O que é que temos aqui? Sim. E depois, né, que eu terminei a graduação, eu fui para a pós-graduação, resolvi fazer mestrado acadêmico, porque eu gosto de pesquisa. Então, eu me inscrevi no programa de pós-graduação em Ciência da Saúde, aqui da UESC mesmo, entrei esse ano, e eu atuo em um laboratório de farmacologia comportamental. Nosso laboratório, esse tipo de linha de pesquisa é voltado para avaliar alguns fármacos ou drogas que surgem, digo drogas no sentido também lícito e ilícito, que a gente testa essas drogas para ver como é que afeta o comportamento do animal. Então, assim, mesmo trabalhando na área da saúde, eu ainda estou trabalhando com modelos animais. Então, eu já consigo visualizar, fazer a translação entre o camundongo e o ser humano, enfim. Para mim foi bem mais tranquilo visualizar isso pelo fato de eu ter aulas sobre animais, ter a zoologia. E hoje eu trabalho com o meu projeto, na verdade, é avaliar os efeitos comportamentais utilizando fármacos que se ligam a receptores GABA-A em modelo de ansiedade, memória e dependência química. É um pouco complexo de entender, até para mim no começo foi um pouco complexo, mas depois a gente vai pegando o jeito, né? A gente, trabalhar com neurotransmissores, receptores de neurotransmissores, trabalhar um pouco com a farmacologia, o que tratar um pouco da neurociência, né? Ver como é que as drogas elas interagem com o nosso corpo. Isso tudo a gente vê com testes pré-clínicos, né? Com camundongos.
Então, esse caminho que eu estou tentando traçar é justamente, no meu caso, para seguir a área acadêmica. Mas com o suporte, com o aprendizado que eu tenho em um laboratório, de testar fármacos, drogas, em modelos animais pré-clínicos, eu com certeza, eu futuramente com as minhas, com meu mestrado ou doutorado, eu tenho capacidade de realizar isso em empresas farmacêuticas, em laboratórios de biotecnologia. Então, a gente vai acrescentando esse conhecimento e a gente vai se projetando em alguns lugares que a gente pode atuar. Então, como eu estou falando de oportunidades, né, dentro da ciência da saúde e também o futuro desse segmento dessa área na biologia, eu trago para vocês, como eu falei, né, a empresa farmacêutica, ela hoje, né, hoje não, né, sempre bombou. Mas a gente pode atuar na empresa farmacêutica realizando testes, tanto teste in vitro, teste de biologia molecular e celular, testes em animais com comportamento. A gente está gerenciando um laboratório. Então, tudo isso a gente pode estar fazendo como biólogo. E às vezes a gente não sabe, mas é justamente isso. A gente não não tem alguém para contar isso para a gente, né? Então a gente vai descobrindo meio que na marra e buscando, né? Porque o biólogo ele tem que ser um curioso, né, sempre, tem que estar buscando sempre. Laboratório de análises clínicas, né, como eu falei, que a gente pode fazer análise de sangue e tal. Em alguns casos, a gente pode ser habilitado também a tirar sangue, mas isso requer outra especialização, enfim, demanda mais estudo. A gente também pode trabalhar com a saúde pública, como eu falei, né? Hoje, no caso da pandemia, nós biólogos, a gente poderia não, nós estamos em campo fazendo coleta de dados, fazendo controle também de vetores, porque além de ter o coronavírus, a gente tem dengue e chikungunya, e a gente não conseguiu resolver isso, né? Então, a gente está lá no campo e no laboratório trabalhando com saúde pública. Eu vou trazer um exemplo no próximo slide, de como o biólogo está trabalhando atualmente, né, na saúde pública, nos laboratórios e no campo. A gente tem os institutos, né? Eu trago o Fiocruz, que é um dos institutos mais conhecidos, e ele trabalha diretamente e indiretamente com a saúde humana, né? A gente daí que sai vários testes, principalmente com doenças, o daqui da Bahia, com doenças tropicais, né? Que a gente trabalha bastante com a chikungunya, o Zika, a dengue, e a gente trabalha pesquisando essas doenças, e você pode trabalhar nesses institutos, não como, estou fazendo pós-graduação aqui. Não, você pode ser um pesquisador contratado da Fiocruz. Então, você não precisa você não precisa ir trabalhar aí só fazendo pós. Ou, né, uma opção que é a minha opção, que eu escolhi, né, é ser professor, com toda essa, fazendo mestrado, doutorado, enfim. E a gente pode também ensinar a ciência da saúde, né? Todo conhecimento que a gente absorve na nossa formação, tudo graduação, pós-graduação, a gente pode passar isso. E a gente pode ser professor, né? É uma das opções mais demoradas? Eu digo que as outras não são, assim, são difíceis, mas não demoradas. Mas depende muito da sua formação e do quanto aonde você quer alcançar, né? No meu caso, eu quero demorar, me lascar e, né, fazer greve. Brincadeira. E agora sim, eu trago uma oportunidade muito boa de falar de ciência da saúde, né? Principalmente o biólogo na ciência da saúde, porque a gente está em um momento delicado, né? Que é da pandemia, o Covid-19 está aí, e a gente precisou entender o mecanismo de ação, precisou entender a sua origem, a sua evolução. Então,
Olha, só eu já falei 3 coisas que o biólogo, ele trabalhou para que isso pudesse ser elucidado. Evolução, né? A, a sua morfologia e como ela infecta. Então, isso tudo já se é trabalhado na nossa área. Então, assim, principalmente quando eu trouxe lá para vocês a atuação do biólogo como controlador de vetores, também de doenças, é justamente a importância a importância disso hoje, atualmente, porque eu trouxe esse rapaz aqui, que é o Tedros. Eu não sei falar o sobrenome dele, tá, gente? Me perdoe se alguém souber falar aí no final, pô, eu tô penando para falar. E me chocou quando eu descobri que ele era biólogo. Eu fiquei assim, pô, o cara é biólogo, diretor da OMS. Sim, o cara é biólogo. Aí eu falei assim, poxa, aí isso me deixou feliz, porque eu tenho representatividade, além de ter representatividade, eu consigo enxergar até onde eu posso ir com esses conhecimentos que ele adquiriu. Porque, ó, ele é bacharel em biologia, ele fez mestrado em imunologia, tem um erro ortográfico aqui, desconsidere. Tem mestrado em imunologia de doenças infecciosas e doutorado em saúde comunitária. Percebam, ele fez um caminho, né, esse caminho de pós-graduação, e ele hoje consegue, com sua equipe, lógico, que isso de fato, a gente nunca trabalha sozinho, a gente sempre trabalha com equipes, e ele consegue coordenar esse baba aí da pandemia de forma consciente, de forma que ele sabe o que ele está fazendo. Assim, eu sei que houveram erros de pesquisa, a The Lancet também postou uma nota de pedindo desculpa, porque a gente também fica à mercê dos pesquisadores, né? Não estou aqui para também falar mal ou falar bem, mas eu quero mostrar que a gente se embasou em pesquisas científicas e ele, como biólogo, ele está fazendo um papel muito importante para o mundo. Isso que é mais interessante, tipo, não é só para o Brasil, né? É para o mundo. Então, assim, olha a representatividade, a força que isso tem. Então, mostra que a gente pode, como biólogo, ir também além desses, de onde colocam a gente, sabe? A gente pode coordenar, a gente pode estar na frente das coisas, entendeu? A gente não pode ser mais colocado como segunda opção, como terceira opção. Não, a gente pode sim ser a primeira opção, mas para isso a gente precisa estar capacitado para desenvolver qualquer atividade que vai requerer da gente um autodesenvolvimento em relação ao assunto. E o Conselho Federal de Biologia, recentemente, que a profissão biólogo ela foi reconhecida por lei federal, né? Essa lei aí, em 8 de julho de 2020, que o biólogo ele é essencial ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública. Então, isso mostra para a gente que, além da gente ter conhecimento sobre determinado assunto, a gente tem a propriedade também de coordenar e ser linha de frente em qualquer, no caso do corona, em qualquer situação emergencial de saúde, entendeu? Não só voltada para micro-organismos, mas para qualquer doença. Então, isso é muito importante a gente saber e a gente estar consciente disso, porque aí a gente toma uma real responsabilidade. Não é chegar assim, eu sou biólogo, e tal. Não é uma profissão superficial, é uma profissão muito importante. A gente vê a desvalorização das pessoas que estão aí combatendo o desmatamento, resgatando fauna, fazendo tantos projetos, tantos biólogos envolvidos, e a gente não tem reconhecimento. Então, tudo aquilo que a gente faz, tanto na saúde, meio ambiente, na biotecnologia, na produção,
a gente precisa mostrar um pouco mais disso e falar assim, ó, a gente tem capacidade disso também. E a gente mostrar através de leis, né, resoluções, que a gente é capaz sim, entendeu? Então eu trago aqui para vocês algumas pessoas que eu peguei do site do Conselho Federal de Biologia, e eu trouxe aqui o Robson, né, o Robson Michael, ele é do Paraná, aí a galera do Paraná que está me assistindo aí, ele é do Centro de Medicina Tropical, e ele, na entrevista dele, né, que ele deu entrevista para o Conselho, e ele fala, ele tem mestrado ele é biólogo, tem mestrado em ciência, oh meu Deus, biologia molecular e celular, e ele trabalha nesse instituto, nesse Centro de Medicina Tropical, e ele está fazendo testagens do coronavírus, trabalhando na linha de frente em relação ao conhecimento do vírus e sua interação e como é que isso pode ser tratado. E ele fala que o biólogo ele está muito competente em relação nessa área, ele é muito competente, porque ele tem o aporte de todos os conhecimentos de biologia celular, microbiologia, e ele pode lidar com essa situação de maneira tranquila, como se fosse uma medicina, uma enfermagem. Não, logicamente, em estar em hospital tratando, mas eu digo em entender como funciona a doença, tudo mais. A gente, com certeza, é capaz, sim, de fazer essa abordagem. E eu trago o Antônio também, que fez a entrevista, que ele é do LACEN, Bahia, e ele é um dos biólogos que está trabalhando na testagem. E ele traz na sua entrevista que conhecimentos prévios de biologia molecular e celular, né, para fazer PCR, né, RT-PCR, para identificação, para identificação do vírus, da amostra de sangue da pessoa, requer um conhecimento específico, que é um conhecimento de biologia molecular e celular, de genética. Então, ele fala que não somente o biólogo, por ser biólogo, ele tem conhecimento, mas ele precisa se especializar em técnicas. Então, é importante a gente saber técnicas para a gente, como é que eu posso falar? Poder demonstrar o nosso conhecimento também, e mais além do que só falar. Porque, além disso, né, não estou falando que é só falar, porque tem pessoas como o Átila, por exemplo, ele é microbiologista, ele está fazendo um papel importante, é um papel indireto de estar comunicando, mas, assim, isso interfere diretamente no nosso entendimento como leigo, como pessoas também, pessoas acadêmicas, pessoas de entidades governamentais, para elucidar um pouco de como como essa informação ela pode contribuir para o nosso entendimento. Assim também como o professor Hugo Fernandes, ele tem mestrado, doutorado em zoologia, mas ele traz conteúdos e matérias, por exemplo, no Instagram dele, era para ter botado aqui, vacilei. Mas ele traz para a gente como que, por exemplo, no Brasil a gente poderia ter uma pandemia dessa, explicando quais são os efeitos do desmatamento, não da invasão, mas tem um desmatamento, desabrigo dos animais silvestres, os animais silvestres procuram áreas urbanizadas, tem a questão da caça, a gente caça esses animais, a gente come esses animais, e ele traz isso como uma problemática também. Então, ele está mostrando que esses detalhes também podem contribuir futuramente para uma saúde pública, que a gente precisa estar atento. Então, a gente tem pessoas todos biólogos de diferentes formações, mas que contribuem direta e indiretamente para o entendimento e para a evolução de qualquer doença, não só do Covid, de qualquer outras doenças relacionadas à saúde humana. Então, assim, já para finalizar minha coisa, então, por que o biólogo ele se encaixa tão bem no contexto atual, no contexto da ciência da saúde? Toda na minha conversa aqui com vocês, eu venho falando, né, que o biólogo,
que o biólogo, ele tem a compreensão da genética, da ecologia, bioquímica, botânica, microbiologia, evolução, parasito, biotecnologia, fisiologia, zoologia, farmacologia, biologia, chega até cansa de falar. Então, assim, a gente tem um suporte, a gente tem uma bagagem importante. Então, a gente precisa usar isso a nosso favor, não só na ciência da saúde, mas em qualquer área. Então, o biólogo, ele consegue visualizar uma situação não somente focada no ser humano, entende? A gente consegue ver o ser humano, consegue ver os entornos, entendeu? Que é como aquilo surgiu, como eu posso identificar, qual técnica que eu posso aplicar. Então, é uma visualização, entendeu? Eu digo que o biólogo, ele se destaca nisso porque eu falo que tenho orgulho de ser biólogo, porque, diferente de outras profissões, não que elas são menores ou maiores, mas o que eu gosto na biologia é que consigo interagir, visualizar as coisas de outra maneira, assim como outras profissões também. Mas eu consigo transitar nesses assuntos de forma que eu possa ter um conhecimento prévio, mas que isso não vai se tornar um limitante para eu chegar a uma solução ou levantar questionamentos, né? E isso é importante a gente saber. Eu sou biólogo mesmo, não tem jeito mesmo, não. Lascou. Beber água aqui. E, por fim, eu trago umas perguntas que podem guiar a gente, né? Que podem ser um pouco esclarecedoras no nosso caminho de acadêmico, da vida, enfim. Que é, assim, o que a faculdade me oferece? Né, a minha primeira pergunta, o que a faculdade me oferece? Eu tenho essas áreas, essa aqui tem mais sobre ecologia, na UESC tem mais de ecologia, nesse tal faculdade tem mais sobre a parte de saúde. Então, assim, o que a minha faculdade oferece para mim, sabe? Em termos de conteúdo. E aí você pergunta assim, eu tenho afinidade em algumas dessas matérias, cursos, áreas, tem alguma afinidade? E aí a gente vai procurando meio que traçar um caminho para que a gente possa buscar esse conhecimento. Assim, onde eu posso buscar esse conhecimento? Dentro assim, qual curso? Assim, essa universidade aqui oferece esse curso aqui. Posso fazer? Tenho condição, vou lá fazer esse curso. Agora mesmo está tendo bastante cursos online sobre diversos temas, tanto na zoologia, na ciência da saúde, na micro, técnicas de biologia molecular. E assim, onde eu posso buscar esse conhecimento? E assim, outra pergunta é, qual tipo de pós-graduação devo fazer? Por exemplo, eu vou parar na graduação? Não quero, eu quero ir para pós-graduação. Eu não sei, eu vou fazer doutorado, mestrado, doutorado, eu vou fazer um mestrado profissional, uma especialização. Então, assim, qual tipo eu devo fazer, baseado na minha afinidade, no que eu estou buscando em fazer? E depois eu posso responder, assim, fazer outra pergunta. Onde eu posso atuar com a minha formação e competências? Ou seja, com toda essa bagagem que eu tenho, onde eu posso ser útil, funcional, onde eu posso levantar soluções, pesquisar. Então, eu acho que esse é um caminho legal, não que todo mundo deva adotar isso que eu estou falando, mas é importante você trazer isso, não só para como ciência da saúde, mas como na área de biotecnologia e produção, na área de biodiversidade e ecologia, meio ambiente e biodiversidade. Então, algumas coisas podem guiar a gente, né? E eu fico feliz em poder estar aqui falando para vocês algumas coisas dessas, porque inicialmente na minha graduação eu não tinha muito o que esperar de algumas coisas, eu fiquei meio sem saber o que fazer. E eu nunca tinha feito essas perguntas para mim. Eu fiz essa pergunta para mim aí foi recentemente que eu nem sabia se eu queria mais fazer nada. Vou jogar tudo pro ar, cansei, não quero fazer mais nada. A pandemia, a quarentena faz isso com a gente. Mas, assim, eu acho que é muito importante a gente saber essas coisas.
Eu agradeço bastante, né, o convite, né, espero que vocês tenham gostado é um bate-papo, assim, dentro desse slide aqui, poderia parar no slide, por exemplo, de falar das atuações e ser outra palestra, mas eu já tomei um pouco do tempo aqui, acho que umas meia hora ou mais, mas eu agradeço a presença de todos que estão aí e eu abro a pergunta para vocês, se alguém quiser perguntar também, quiser saber mais alguma coisa sobre a ciência da saúde, alguém que está falando aqui. Ai, minha formatura. Sofro. Você leu, já leu tudo? Tô lendo aqui. Não, eu abri para perguntas, porque, assim, por exemplo, é uma discussão muito grande, até mesmo quando alguém vai falar, por exemplo, eu acho que maior ainda quando vai falar de meio ambiente, de biodiversidade, porque, nossa, é tanta coisa que a gente pode fazer como biólogo que até mesmo a gente não sabe, entendeu? A gente precisa discutir. Caio, A gente precisa discutir mais isso. Oi. Tá me ouvindo? Eu tô pelo e-mail do DA, mas, né? Ah, tô aqui. Porque tá duas pessoas, né, com o mesmo nome. Mas aí é uma pergunta, como eu te conheço, né, a gente entrou no mesmo ano e tal, enfim, você em bacharel e licenciatura, e aí, diante de toda a gama de possibilidades, né, de um biólogo, enfim, em sua atuação profissional, você cogitou em ser professor. E aí, me levou uma curiosidade, né, porque, assim, diferente da formação do bacharel, o licenciando, ele se forma para ser professor. E você, ao contrário disso, você se formou para ser biólogo e busca ser professor. Você acha que você vai encontrar alguma dificuldade no momento de atuar como professor, independente de toda a sua bagagem como biólogo? Então, eu tinha esquecido, estava anotado até aqui, sobre falar do... Porque eu não especifiquei aqui na minha fala aqui, bacharelado e licenciatura. Porque, por mais que, assim, a gente, dentro da grade curricular das duas graduações seja diferente, mas nada te impede de buscar isso. Eu acho que até mesmo a licenciatura pode... Eu sei que tem algumas matérias que a gente tem, não tem, mas eu acho que isso não é o limitante. Quando a pessoa quer trabalhar na área, ela vai. Até mesmo trazer um pouco da educação de saúde coletiva para dentro das escolas, ela procurar um mestrado, uma especialização dentro disso. Eu acho que a maior dificuldade, Lau, como eu posso falar? Ter várias maneiras diferentes de se comunicar, principalmente eu abordo bastante, a gente sempre discute isso sobre didática, que a gente aprende bastante conteúdo, mas a gente precisa desenvolver uma bagagem de vida, de contato com as pessoas que podem ter total diferença nisso. Até porque em alguns mestrados e doutorados a gente tem o contato mais com a pesquisa em si, a gente não vai muito para a sala de aula, mas eu acho que a nossa maior dificuldade é se comunicar, não só com pessoas da academia, pessoas que já estão na faculdade, e a gente procurar se comunicar com a população em geral. Eu acho que a maior dificuldade de alcançar esse ser professor é passar por isso, sabe? Dessa parte pedagógica. Eu acho que a gente, como bacharel, a gente também tem que buscar um pouco se aprimorar, buscar cursos, leituras, teorias, que também é importante isso. E eu acho que a prática, eu acho que a maior dificuldade de ser professor
partindo do bacharelado, é você ter uma boa comunicação em prática. Acho que essa vai ser a minha maior dificuldade com isso. Mas espero com a colaboração de vocês estar me ajudando quando eu pedir para fazer, vou perguntar sobre didática, que eu gosto. Muito que bem, senhor Caio. Tá vendo aí? Tá aquelas vendo aí? Conversas, né, que a gente sempre teve. Mas é isso, é o que a gente sempre comentou, né? A questão do quem produz a pesquisa não ter aquela dinâmica em fazer a divulgação científica e ter uma linguagem acessível a todos. Acho que respondeu bem a pergunta. E eu trago o Átila também como divulgador científico, porque ele é bacharel também, mas ele consegue passar um conteúdo de forma clara para todo mundo. Então ele pode ser tanto o Hugo também, o Hugo é professor, então eu nunca assisti uma aula dele, mas se a aula dele for parecida com como ele fala nas redes sociais, assim, trazendo um conteúdo de forma mais leve, ele com certeza alcançou esse estágio de passar pelo crivo da academia, da pesquisa pesada e alcançar ser um professor de qualidade. Entendi. Obrigado, senhor Caio. De nada. Amigo. Quem tá falando? Clara, aqui. Ah, tá. Oi, Clara. Primeiro, não sei se você viu, mas Saúde parabenizou pela visão multidimensional do biólogo, que essa visão multidimensional do biólogo é fundamental. E aí, acho que é importante você ler aí. Sim, tô vendo aqui. Minha cachorra tá querendo comer minhas frutas. E aí ela pergunta se você teria algo para falar sobre a produção de medicamentos. Sim. Então, agora que eu estou no mestrado, eu estou um pouco mais, né, sabendinho dessas coisas. Mas a produção de medicamentos, ela... Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você quer saber, assim, de como montar um medicamento, assim, do zero até os testes pré-clínicos? Cadê quem me perguntou? Ela. Aila, abre o microfone, amiga. Se for possível. Oi. Sim, essa questão da atuação do biólogo na produção dos medicamentos, nos processos, nas substâncias utilizadas. Entendi. Então, é um caminho complexo, porque, assim, o biólogo, ele sabe das interações fisiológicas, biofísicas, bioquímicas, a gente estuda bastante isso. Então, a gente sabe, por exemplo, onde um medicamento poderia atuar. Esse é um primeiro ponto importante quando você vai se desenvolver um medicamento. Você não vai chegar assim, vem cá um chá de boldo, peguei um chá de cidreira aqui, tô jogando tudo junto, e vamos ver no que dá depois que você toma. Então, assim, a gente parte do princípio de um conhecimento fisiológico, bioquímico, e a gente vai para a parte química, basicamente. Então, assim, isso requer também um estudo específico na química, e tem mestrado para isso, sim, na produção de... meu Deus. Produtos naturais, não, eu tô lembrando o nome aqui. Fitoterápicos, cara. Isso, fitoterápicos e também biopartículas, que a gente chama de biopartículas. E tem biólogos, eu trabalhei inclusive em um laboratório que ele fez não era um antibiótico, mas que ajudava um medicamento que era da casca. Não tô lembrando não, gente, minha memória tá muito ruim. Mas a gente já tinha um conhecimento prévio da fruta e a gente conseguiu extrair especificamente aquele alcalóide ou enfim, algum composto fenólico que tinha ali, que tinha ação. Então, assim, requer um conhecimento bem, bem, bem específico, tanto da preparação sintética ou então da extração natural, né, dos fitoterápicos ou de outros. Mas, para se chegar a um medicamento, a gente precisa ter um conhecimento específico de química, principalmente de química. E a parte de teste, a gente, como biólogo, a gente consegue fazer. A gente vai,
vai ter uma bateria de teste, né? Primeiro, citotoxicidade, genotoxicidades, né? Se ele não degrada a célula, se ele não afeta o nosso DNA. Aí depois a gente vai ver em sistemas in vitro um pouco mais complexos. Depois do in vitro a gente vai fazer testagem no sangue, aí vai para o animal, enfim. É uma bateria de coisas, mas o biólogo pode fazer isso também. Só você procurar sentar o cabo uns 4 anos da sua vida aí que dá tudo certo. Não sei se foi respondida essa pergunta. Ela deu risada aqui, é porque ela gostou de estudar. Essa gosta de estudar, então. Vai estudar, minha filha. Amigo, eu tenho uma pergunta para você. Ave Maria. Tem dinheiro não, viu? Pelo que a gente estava conversando antes, você acha que nesse momento em que estamos de uma pandemia, tanto o ensino, tanto eles devem ser revistos a partir dessa questão de colocar mais a prática da saúde no curso de biologia? Repete aí, porque tá falhando, Binha. Internet boa. Falhou aí. No momento em que vivemos de pandemia, essas coisas, a gente percebe o quão necessário é o biólogo na área da saúde. E você acha que esse é um momento de que os cursos revejam o conteúdo de saúde na grade do curso de biologia? Olha, é um assunto muito delicado. É um assunto muito delicado porque assim, tem a demanda, existe aquela coisa, né? Qual é a demanda local da universidade? Mas eu digo, se tratando desse momento específico, eu acho que a gente poderia, até mesmo dentro das matérias, por exemplo, de microbiologia, evolução, a gente poderia dar uma modificada na ementa das matérias, promover optativas que sejam voltadas também para isso, para o controle. Eu acho que a criação de optativas voltadas para a saúde seria mais importante. Acho porque, assim, às vezes a gente tem que até ir para outros cursos, como biomedicina, fazer o curso lá, para a gente ter um conhecimento a mais sobre a parte da saúde. Mas eu acho que a mudança das ementas de algumas matérias, elas deveriam sim ser atualizadas, principalmente quando se trata de, acho que praticamente todas, né? Quando você vai tratar de zoologia, você pode tratar também, já começar a tratar de vetores, né? Por quê? Vamos supor, a capivara agora pode ser um animal. Não, eu adoro capivara, amo. Mas, porque a capivara não sei o que, pode transmitir. Porque o morcego. A gente já pode começar a tratar na zoologia, por exemplo. Nossa microbiologia, pelo menos a minha, eu vi vírus pouco. Não sei como vírus. Não trabalhei as grandes doenças epidemiológicas do mundo na minha matéria. Tipo, não estudei peste bubônica, a gripe espanhola. Eu não vi nada disso. Eu estudei pouca coisa. Então, isso já tem que dar um enfoque maior na microbiologia. Eu acho que as ementas, por exemplo, a bioquímica, trazer algo mais recente em relação da interação. A bioquímica não, a imunobiologia, na verdade, quer trazer mais um pouco as vacinas como um tópico importante e trazer toda a construção de uma vacina e tal, não saber o que é vacina, o que é vacina, onde ela atua. A vacina é isso, ela atua no sistema imunológico, ajudando o seu corpo a combater o vírus. Beleza. Mas, mecanismo, a gente pode melhorar as ementas. Eu acho que não mudar a grade, mas melhorar porque é um trabalho retado, né? Vocês bem sabem disso. Mas trazer optativas e mudar as ementas, eu acho que é o mais rápido a ser feito e mais simples. Eu
vejo por esse lado, posso estar enganado também. Meu amigo Lau, o que você acha disso? Então, Caio, eu concordo. É porque, assim, eu e Caio construiu por um tempo, né, fez parte como representante no colegiado, e a gente discutiu algumas pautas de mudança de disciplina e também da nova grade e também de emendas, né, das disciplinas. E o que Caio coloca é bem descrito como deixar um sistema de ensino em caixas e trabalhar um ensino mais dinamizado e interdisciplinar, quando a gente não precisa saber na zoologia apenas a estrutura anatômica do morcego, e quando a gente chega em imunobiologia, vê aquele morcego lá solto. Então, falta essa conversa, esses links entre as disciplinas. Então, deixar de o aluno chegar na disciplina, abrir uma caixa, estudar, sair dessa caixa e, por conta própria, ele entender que em algum momento ele vai utilizar isso. É aquela história, para que eu estou estudando isso agora? Ou para que serve isso? Sem essa contextualização. Isso parte muito também, não só da ementa, quanto do professor em si. E aí são coisas que a gente vai buscando melhorar sempre para que, né, a gente tenha um curso cada vez melhor. Afinal, o curso de Biologia da UESC é um dos melhores, tem uma estrutura muito boa, mas quanto melhor puder ser, melhor para o futuro biólogo, o futuro professor e também para o atual discente, né? É porque essa interdisciplinaridade e como você encara a situação, tipo assim, viu o coronavírus, aí eu vou pensar, porque a gente, de certa forma, tem que ser autodidata, o próprio aluno, em fazer os links, em você pegar uma matéria que foi lá do primeiro semestre e linkar com uma que está lá no 8º semestre, tipo, evolução. Então, para o estudante, até desenvolver isso, cada um desenvolve isso de maneira, tipo, rápida ou lenta. Então, eu acho isso pode ser até prejudicial para a formação do biólogo, porque ele já sai sem ter um foco muito, sem ter uma direção, aqueles que não têm direção, o que é que eu vou fazer agora, e assim, eu não sei linkar as coisas, porque o biólogo, ele tem que linkar as coisas. É isso que eu estou falando. Enfermagem, as coisas, eles têm um olhar bem mais específico, trabalham mais as técnicas voltadas para o ser humano, mas a gente tem que estar atento a toda a área do conhecimento. A gente estuda a vida. Como é que a gente não vai linkar tudo? E até mesmo, como falou, na graduação a gente não consegue ter isso naturalmente. A gente tem que se esforçar para conseguir esses links, né? É muito complicado. Exato, a gente não tem essa naturalmente enquanto professor. É uma discussão aí, filho. 6 horas de reunião aí. É uma discussão para 5 anos, né, Caio, de mudança de currículo. É isso aí, gente. É complicado. É muito complicado. E espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida também, vocês podem me perguntar pelo colegiado aí. Manda mensagem para Clara aí que ela vai. Colegiado, agora eu O colegiado não. O diretório acadêmico, e quando for postar no YouTube eu mando todos os links. E o biólogo, infelizmente, não tem contato assim com tudo que se passa no nosso conselho. É uma problemática que pode ser trazida como palestra até aqui para o ciclo de palestra, porque essa relação biólogo e representatividade é muito complicada. Até entre o Conselho Regional e Nacional já. Eu vou conseguir uma palestra, você vai ver. Vou conseguir. Vou lá, vou no regional aqui de Salvador, vou mandar um e-mail. Bota fé demais. Oxe, é ideia. Caio Aternada, da UESC. Pessoal, se alguém tiver mais algum questionamento, pergunta aí. Que Caio disponibilizou até as 9 horas da noite. Para dormir. Tô brincando. Para responder todos que quiserem falar. Caio, sua palestra foi muito ruim. Ninguém quer perguntar nada. Oi, Clara, você falou o quê?
Sua palestra foi muito ruim, aí ninguém quer perguntar nada, entendeu? É isso que eu ia falar. Às vezes a palestra é muito ruim, ou ela foi muito boa, ou não foi nada. Mas assim, eu tentei trazer. Assim, Não, é um conteúdo muito denso quando a gente vai falar de atuação. foi muito completa e muito simples. Deu para compreender muito bem. Se ninguém tem mais nenhuma questão, eu acho que a gente pode encerrar. Queria, primeiramente, agradecer a presença desse ilustríssimo mestrando, Caio Jovic, Do meu veterano. do meu veterano, eterno veterano. Agradecer a presença de todos que se interessaram. Eu acredito que foi uma palestra que foi até além do assunto, porque abordou e facilitou muito a vida, por exemplo, de quem não sabe a área que quer seguir. E é isso. Se minha internet permitir, eu disponibilizo hoje no YouTube. Logo o Caio vai me mandar todos os links que ele disse hoje. E é isso, pessoal. Se quiser o certificado, manda aí no Forms, que amanhã eu envio tudo bonitinho. E é isso. Se quiser ir saindo, pode ir saindo. Obrigado de novo a todos que assistiram. E espero que tenha servido de alguma coisa. E depois, ao longo do tempo, esse paciente vai tendo. Alguém falou alguma coisa? Foi. Acho que vou. Então é isso, pessoal.